Os dinossauros governaram a Terra por mais de 200 milhões de anos. Caminharam por onde andamos, beberam a mesma água e respiraram o mesmo ar. Parecia que dominariam a Terra para sempre. Mas então, o seu mundo foi destruído em um dos momentos mais críticos de toda a história da vida na Terra. Esta é a história de como o reinado dos dinossauros chegou ao fim. Há 66 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, a Terra tinha um clima muito mais quente e úmido do que hoje, com algumas regiões cobertas por florestas exuberantes e outras com vastas planícies. Os continentes estavam em posições diferentes dos atuais, devido à grande deriva continental. A vida vegetal incluía uma grande variedade de plantas e flores primitivas. Era uma época de grande diversidade biológica e muita atividade geológica, com muitos vulcões ativos e mudanças climáticas. Uma espécie dominava a paisagem: os dinossauros. Eles estavam no auge da evolução pré-histórica, no topo da cadeia alimentar. Um grande número de espécies de dinossauros de vários tamanhos povoavam todos os continentes, desde pequenos dinossauros com apenas centímetros de tamanho até os gigantescos alamossauros. De acordo com os paleontólogos, o alamossauro foi o maior animal terrestre que já viveu. Esse dinossauro tinha 30 metros de altura e pesava quase 40 toneladas. Só a sua cauda tinha 12 metros de comprimento. Longe do território dos alamossauros, sobre as montanhas arborizadas, os céus, é o domínio do Quetzalcoatlus, uma criatura alada com mais de 160 quilos e uma envergadura de 12 metros. O Quetzal foi a maior criatura voadora de todos os tempos. Suas grandes asas foram perfeitamente adaptadas para planar por grandes distâncias. Porém, devido ao seu enorme tamanho, tornava difícil decolar rapidamente quando estava em perigo. Conhecido como o Rei dos Répteis, o Tiranossauro Rex era um dos maiores predadores terrestres que já existiu, com quase 8 metros de comprimento e pesando 9 toneladas. Os T-Rex possuíam uma cabeça grande, com dentes longos e afiados, que esmagava e triturava os ossos de suas presas. Os seus braços eram relativamente curtos em comparação ao seu corpo, porém o animal compensava essa deficiência com poderosas pernas robustas, o que fazia com que esse animal atingisse a velocidade de mais de 60 km por hora. Além da velocidade, o animal possuía um excelente olfato em comparação com outros animais e uma visão super aguçada, que podia detectar suas presas a longas distâncias. Todas essas características fizeram do T-Rex um dos mais temidos predadores que já existiu. Do outro lado desse confronto, temos o Triceratops. Os Triceratops estavam entre os dinossauros mais populosos da época, conhecidos por sua impressionante armadura e enormes chifres. Ao contrário do T-Rex, os Triceratops eram herbívoros, alimentando-se principalmente de plantas. Eram animais territoriais, defendiam seu espaço contra invasores. Embora o T-Rex fosse um predador formidável, os Triceratops não era presa fácil. Esses gigantes se enfrentaram em batalhas épicas pela sobrevivência, a maioria delas vencidas pelo T-Rex. Porém, o tempo desses dois gigantes, bem como de toda a espécie viva, estava chegando ao fim. Nos céus, já era possível ver um ponto de luz crescendo e se aproximando rapidamente. No vasto e escuro vazio do espaço, um cataclísmico evento cósmico se desenrolou há milhões de anos atrás. Nascido no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, esse colossal asteroide começou a sua jornada interminável há 100 milhões de anos atrás. Formado por fragmentos de rocha e metal, esse míssil cósmico tem 10 km de tamanho, maior que o Monte Everest, e pesa trilhões de toneladas. Viajando a uma velocidade de 72 mil km por hora, ao entrar na atmosfera, o asteroide se transforma em uma bola de fogo. Superaquece o ar ao seu redor, brilhando mais que 1 milhão de sóis. A luz é tão intensa que os dinossauros que estão a quase 800 km do local do impacto têm suas sombras gravadas no chão e suas órbitas oculares queimadas. Cegos, eles não conseguem ver o terror que se aproxima.
Aqueles que estão mais próximos são desintegrados instantaneamente devido ao calor extremo. Quando o asteroide toca o solo no Golfo do México, a energia liberada é de mais de 100 milhões de megatons, mais poderoso que todo o arsenal nuclear já construído. Toda a água evapora imediatamente. Toneladas de rochas são lançadas na atmosfera a uma velocidade de 15 mil km por hora. A temperatura do ar rapidamente sobe para mais de 300 graus Celsius a 1000 km de distância do local do impacto, quente o suficiente para fazer a água da pele dos dinossauros evaporarem. Qualquer animal exposto ao calor era cozido vivo. Após o impacto, ondas de choque reverberaram por todo o planeta, mais rápido que a velocidade do som. Os animais, ao serem atingidos por essa onda, tinham a pele do corpo arrancada e eram arremessados ao ar como se fossem balões. Quando o asteroide atingiu o solo, ele liberou uma quantidade enorme de energia, causando uma série de eventos catastróficos, algo jamais visto em toda a história. Grandes terremotos chacoalharam o planeta, 60 vezes mais intensos que o maior terremoto já registrado. Além disso, com o impacto, toneladas de detritos, alguns do tamanho de casas, foram lançados na atmosfera, e tudo o que sobe tem de descer. Centenas de dinossauros são bombardeados por uma chuva incandescente de rochas e detritos, que queima e esmaga tudo que está abaixo. A energia liberada gerou uma onda de calor intenso, causando incêndios em grande escala ao redor do mundo. Tempestades de fogo de 1000 graus Celsius atingem as florestas e vegetações, quente o suficiente para derreter alumínio sólido. Os animais em pânico correm para todas as direções, mas não há como escapar dos incêndios generalizados que devastam as florestas. Dezenas de dinossauros são queimados vivos. Com o impacto, o fundo do oceano também foi abalado. Toneladas de rochas desmoronaram no fundo do mar, provocando uma enorme ondulação na costa. O oceano é arrastado por milhares de metros para trás, expondo terra firme, onde antes era banhado pelo mar. O asteroide despertou uma das forças mais mortíferas do oceano, um super tsunami, uma parede de água com mais de 100 metros de altura. Em segundos, a Terra é inundada rapidamente pelas águas, e os dinossauros, que por milagre conseguiram sobreviver aos primeiros eventos, não tiveram chances. Vários tsunamis varreram o planeta, causando devastação e inundação por toda parte. A avalanche de água deixa incontáveis mortos em seu caminho. 4 dias após o impacto, parece que o pior já passou, mas só parece. Devido ao impacto, uma super tempestade de areia se forma a partir do ar quente, e os eventos agitam as partículas de poeira e areia e ganham energia. A temperatura atinge 150 graus Celsius. Quando essa super tempestade atinge o solo, os animais menores conseguem se esconder em buracos e docas, mas aqueles que estão ao ar livre, os animais maiores, a areia explode em seus corpos. Quanto mais eles lutam, mais fundo eles respiram e mais areia enche os seus pulmões, até que eles não conseguem mais respirar e sucumbem à morte. A super tempestade envolve grande parte dos continentes e leva meses para se dissipar. Porém, há mais por vir. Nos meses seguintes ao impacto, o planeta foi bombardeado por uma série de eventos dramáticos, como tempestades de fogo, terremotos e tsunamis. Estes são apenas os sinais externos de uma grande catástrofe. Os dinossauros sobreviventes já estão se encaminhando para a extinção. O limite populacional da espécie já está bem abaixo da chamada massa crítica. Quando uma população está abaixo desse limite, não há como voltar. O último prego do caixão, e talvez o mais destrutivo deles, ainda está por vir. Quando uma rocha de 10 km de tamanho se choca contra a Terra, a energia liberada vai direto para o solo. As ondas de choque percorrem todo o planeta. Os tremores continuam a reverberar por meses. As ondas sísmicas despertam vulcões adormecidos em todo o mundo, adicionando à atmosfera ainda mais gases e poeiras que já cercam todo o globo.
Esses gases e poeiras são tão densos que impedem que a luz solar e o calor atinjam o solo. Sem a luz do Sol, o planeta mergulha em um inverno nuclear. Estimativas sugerem que esse resfriamento global pode ter durado décadas. A duração do tempo foi influenciada pela quantidade de poeira e gases e cinzas lançadas na atmosfera e também pela capacidade do planeta em se recuperar. Esse período de escuridão e frio extremo teve um impacto significativo na vida na Terra. Estima-se que o impacto do asteroide tenha causado a extinção em massa de 75% das espécies do planeta. Os demais foram mortos ao longo do tempo devido ao inverno nuclear. A cratera resultante do impacto tem aproximadamente 180 km de diâmetro. Está localizada na península de Yucatán, no México. É considerada uma das principais evidências para o evento da extinção em massa que ocorreu há 66 milhões de anos atrás. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.